Olá a todos e a todas. Estamos aqui gravando o nosso podcast Coparentalidade Consciente, feito com carinho para vocês, por mim, Rossana Machado. E por mim, Millennial Weiler. Estamos aqui trazendo mais um assunto e hoje vamos dividir com vocês algumas das nossas impressões sobre o Congresso do Mercosul, né, ocorrido e feito pelo IBDFAN do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Bento Gonçalves. Nos dias 14 e 15, né, de Isso. maio, né, e que tivemos o prazer de estar lá presentes, podendo assistir vários painelistas, pessoas trazendo vários assuntos da área do direito de família e sucessões, não é? E teve também um encontro um círculo de debates, Mesa né, de redonda. Uhum. conversa sobre a nossa área, né, o nosso carinho, o nosso coração que está na mediação. E a gente queria aproveitar aqui hoje e passar para vocês as nossas impressões, então, da temática ali que foi estabelecida e que tenho certeza que vocês aí também vão gostar muito, porque parte de um ditado que a gente de alguma forma já escutou algum dia, né? Que é aquele: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, mete a colher ou não? O que que você acha? Começa aí, Milene. Esse é um tema muito sensível. E a mesa redonda que ocorreu no Congresso, ela trouxe uma dinâmica muito instigadora, porque nós tivemos dois atores simulando uma briga entre um casal, que nem todos os participantes ali sabiam que ia acontecer, justamente para se perceber qual era a reação das pessoas. Não é porque justamente isso. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Será? Será que não se mete mesmo? Será que a privacidade ela acoberta também certas reações que ferem os direitos individuais? Será que nós, sabendo que dentro de uma casa estão acontecendo violências contra o sujeito humano, seja ele uma mulher, seja ele uma criança, seja ele um homem, será que a gente não deve mesmo meter a colher? Então, me parece que é um tema e uma conversa muito instigadora e que faz com que nós pensemos nas nossas próprias atitudes quando estivermos diante de um fato como esse. E essa Perfeito. mesa redonda no painel, desculpe, no congresso, ela instigou essa discussão, né? A gente tem que parar um pouquinho e lembrar que crenças como essa, elas vêm de um tempo aonde se tinha uma ideia implícita que, eventualmente, conflitos conjugais, terceiros não deveriam intervir, né? Não caberia a terceiros intervir nessa relação conjugal. E lembremos aqui que conflito é uma coisa e violência é outra. É importante fazer essa diferenciação, pois conflitos todos nós temos, não é? A gente não concorda com as mesmas coisas, os casais, eles discordam permanentemente sobre um ou outro ponto de vista que tem sobre as questões. Um tá com vontade de passear no feriadão, o outro não tá, quer ficar em casa dormindo. Então, são situações em que a base de resolução é como a mediação, que é o quê? A comunicação. Aquela comunicação que a gente sempre está falando aqui dentro das relações coparentais.
tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a violência, tá? E aqui a gente fala de qualquer tipo de violência, não só a violência física, né? Então, é importante perceber que quando a gente extrapola, né, indo para a violência, a ideia atual é que sai da esfera simplesmente privada e ali se começa outros princípios, como o princípio da dignidade humana, não é? Da não violência. Então, indo de acordo com esses princípios, nada mais importante, as campanhas atuais se veem aí nas ruas, né? Que é em se verificando qualquer forma de violência que seja, especialmente contra as mulheres, eu vou ter que fazer esse recorte, né? Porque realmente a mídia vem demonstrando índices muito altos de feminicídio, se deve meter a colher, não é? Mas de uma forma em prol da proteção, proteção da vida, proteção dessa dignidade da pessoa, né? Que se você está no ambiente, está vendo, está observando, e é importante perceber e a gente se dá conta que esses conflitos ou essas violências, elas acontecem, né, Milene, muito no ambiente familiar, tá? Então, todos daquela família devem estar atentos a isso, né? Em proteção dos seus. E aqui, essa reflexão tem um pouquinho, né, daquela ideia de que a gente deve manter uma mente mais aberta e entender que uma relação conjugal, seja de marido, mulher ou de outra forma, né? Ela deve ser respeitada. O respeito mútuo é a base de qualquer relação. E sabe que é importante que nós reflitamos sobre o seguinte, ó. Tu trouxeste o conflito, a gente que estuda conflito, a gente sabe que ele não é sempre negativo. O conflito, quando ele é encarado como uma oportunidade de mudança, ele traz uma perspectiva muito mais ampla Hum, quando se está envolvido, inclusive, num conflito, né? Porque o conflito ele é inerente às relações humanas. As pessoas pensam diferente, as pessoas têm pontos de vista diferentes. E tá tudo bem. A grande questão é quando eu tenho um ponto de vista e quero impor ao outro como o meu sendo o correto, o verdadeiro. E aí é que surgem não apenas conflitos e divergências de opinião, aí ocorre o subjulgamento de um contra o outro, porque não, tu vai ter que aceitar que o meu está certo. E não é assim que funciona. E o sim. conflito, ele não começa grande, ele vai numa escalada. E a violência, seja ela intrafamiliar ou no âmbito social, amplamente se falando, ela começa pequena. Às vezes, uma discussão banal, uma coisa, uma fechada no trânsito. Então, quando a gente fala de violência, isso é violência lato sensu, é violência Uhum. de forma grande. Mas essa violência, ela começa pequena. E são esses sinais que devem ficar e entrar no nosso radar. Porque às vezes, mesmo a gente, com todas as mudanças ocorridas na sociedade, a gente sabe que ainda vive numa sociedade machista. A gente sabe disso. E estão aí os noticiários e as próprias situações que acontecem que não nos deixam mentir com relação a isso, né? Mas a Uhum. mudança de postura é o que nós devemos e podemos buscar, né? Então, quando se fala de um casal, ok, divergências podem acontecer. Agora,
quando eu divirjo de alguém, ela não concorda comigo, eu parto para a violência física, ou eu passo a subjugá-la de forma que, usando de uma violência psicológica, eu paralise essa pessoa para que ela não tome uma atitude para se defender, bom, Uhum. aí tem problema. E todo esse movimento, ele sim, ele não é muitas vezes fácil de ser feito. E as famílias, e eu não estou falando apenas da família nuclear, eu estou falando também da família estendida, muitas vezes não, imagina, vão se separar, imagina, tem um filho pequeno. E as consequências que isso pode gerar negativamente para esse casal que com toda essa violência permanece junto e para esses filhos que fazem parte dessa relação. Então é uma discussão que, claro, não cabe num recorte pequeno de, né? Mas isso é para a nossa vida, isso é para nós refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes do outro e o que eu posso fazer para contribuir na mudança desse quadro geral. Porque nós vivemos em sociedade. E quando defendemos o direito de um, estamos defendendo o direito de todos, inclusive os nossos. Né? Perfeito. Um outro ponto de vista interessante sobre esse assunto é a gente também pensar que o casamento ele era algo imutável, se casava para sempre. Então, dentro daquela relação marido e mulher, eles tinham que dar conta de tudo que acontecia ali dentro, né? Por isso também desse ditado: ninguém mete a colher dentro dessa relação. E hoje sabemos, com a lei do divórcio, etc., que as relações hoje elas não têm essa obrigatoriedade. As pessoas permanecem unidas se desejam assim permanecer. Se aquela relação já está num nível onde não satisfaz a um ou a ambos, não é? Vamos nos separar, vamos nos divorciar, tá? Então é algo hoje encarado também de uma maneira diferenciada. E eu achei muito interessante que se faz uma sugestão da mudança dessa frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, para em conflitos familiares não cabe invasão, mas também não cabe omissão. Olha só essa frase, Milene, né? Então, em conflitos familiares, porque aí a família, nas suas diversas formas, né? Não só homem e mulher, não cabe invasão, mas também não cabe omissão. Olha só. Então, faz essa relativização para que a gente se dê conta de que, bem como a Milene ressaltou aqui ao final da fala dela, que nós vivemos em sociedade e isso acaba, sim, impactando em toda a volta, em todas, né? Então, a eventual omissão num conflito familiar que se transformou em violência familiar tem as suas repercussões, tem as suas consequências, né? Não só a ação traz consequências, a omissão também. E a gente tem que se dar conta dessas situações dentro de uma relação familiar hoje, que, como eu disse, que a gente espera que seja sempre respeitosa, saudável e que cada um sabe dos seus limites, né? Isso é importante. Deixar claro para o outro que, eventualmente, aquela fala que você recebeu, que você achou violenta, que você tenha condições de dizer ao outro que aquela fala você não gostou,
a forma como você se sentiu com aquela fala e que você tenha condições de dizer que não deseja mais aquele tipo de fala. Isso é importante dentro de uma relação. Poder, desde o início, dar delimites. E é como a Milene falou, o conflito começa pequenininho e vai crescendo. Então, a minha omissão, até comigo mesma, de engolir e não se posicionar para o outro, de que aquilo você não gostou, o outro pode entender que tudo bem, que falar assim tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não é? Que é um xingamento, outra forma de lidar com a pessoa, tá tudo bem, passa reto. Não, você tem que saber dar esses limites e não é ofendendo com o outro. Não é ofensivo você dar limites. Você simplesmente está sendo objetivo e deixando claro até onde o outro pode ir, né? Dentro de uma relação a dois. E isso é importante a gente refletir também com esta fala da crença que a gente trouxe hoje. Às vezes, essa resposta, ela não é fácil de ser dada. Até porque nós, como sujeitos humanos, temos muitas marcas trazidas ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Então, dizer não quero, dizer não gostei dessa tua atitude, muitas vezes implica numa forma de posicionamento que a pessoa não está habituada a ter e Uhum, precisa desenvolver. Não que ela não tenha isso dentro de si, mas ao longo do tempo, de tanto ter sido silenciada, ela não consegue se posicionar. Por N motivos, que daria um podcast só para a gente falar disso. Então, uhum, o silenciamento diante de uma agressão, ele tem um efeito simbólico que dá ao outro, ao agressor, a ideia de que pode continuar fazendo aquilo, de que pode continuar agredindo, de que pode continuar xingando, de que pode continuar fazendo piada, dando um viés de piada para uma coisa que deixa o outro uhum, que recebeu aquilo muito afetado por isso. Então, nós temos que perceber também que desenvolver habilidades internas, desenvolver uma força interior que nos permita dizer não, dizer que não quer, reagir a isso e até sair de uma relação que nos coloca nessa posição de sofrimento, de tristeza, isso às vezes sozinho não se consegue. Então, preciso de uma ajuda profissional, preciso de um trabalho interno mais apurado para conseguir fazer isso. Né? Então, muitas vezes, a gente, às vezes até dentro das mediações, mas por que, que não fez isso? Mas está na cara que isso era uma violência. Bom, está na cara para quem? uhum, Sabe? Por isso que nós, como mediadores, nós temos que ter muito cuidado, mediadores e mediadoras, e muitas vezes dizer, mas está evidente isso. Só que nem sempre o óbvio é óbvio para todos. E muitas vezes o óbvio tem que ser dito. uhum, E o poder simbólico dessas ações, que muitas vezes não recebem uma reação, isso é muito forte. Muito forte. E quando nós conseguimos, num espaço de uma discussão séria, de uma discussão que traz reflexões apuradas e baseadas em não apenas numa opinião, mas numa própria estrutura teórica, né, de pensadores, de estudos que nos façam refletir sobre isso e pensar, não, para aí só um pouquinho, eu não tinha pensado por esse lado, mas e aí então desenvolver. É isso que a gente tenta fazer aqui, trazer uma reflexão sobre os mais variados temas, não para te dizer o que é certo e o que é errado, mas para produzir uma reflexão que possa te ajudar
a construir esse posicionamento. É isso que a gente tenta fazer. Perfeito. Nós já vamos nos encaminhando para o nosso final do nosso encontro e é sempre um prazer estar aqui conversando, trocando todas essas reflexões com a Milene. Aqui existe toda uma interface entre os nossos conhecimentos do direito, da psicologia, da psicanálise, da mediação familiar. Então, a gente está aqui para vocês com muito prazer no nosso podcast Coparentalidade Consciente. Nos vemos então na próxima e não esqueçam de nos acompanhar nos nossos canais, seja no Coparentalidade Consciente do Instagram ou do YouTube, ok? E Isso, também divulgo para vocês o meu Instagram, o @girassolmedparental, ok? Milene, isso aí. Eu vou divulgar a minha rede também, @milene.oweiler, que é a minha página como psicóloga, o Dialogue Câmara de Mediação, que também está no Instagram. Nós temos um site também, né, com a da Dialogue. E esperamos a interação de vocês. Comentem, digam o que pensam. Nós adoramos essa interação, nós respondemos as interações e, como já fizemos aqui, trazemos as dúvidas e as perguntas e as questões para que refletirmos vocês nos junto com façam. vocês. Exatamente. Um Perfeito. grande abraço, foi ótimo estarmos juntos. Rosana, mais uma vez, um prazer estar contigo. Igualmente, tchau, tchau para vocês. Até!